Fala vascaíno, fala vascaína, um casaca no seu coração, um dia abençoado, tudo bem com você? Meu amigo, minha amiga, eu peço a você que não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Peço a você para você se inscrever lá no canal alternativo. Por lá estamos fazendo as nossas lives, dando preferência a assuntos que não são divulgados aí na mídia convencional. Deixarei na descrição deste vídeo e fixado também nos comentários o link do canal alternativo. Conto com a sua inscrição. Meu amigo, minha amiga, ontem a gente falou muito sobre a empresa Afirma, uma empresa portuguesa que ficou responsabilizada por trazer recursos e capitalizar capital estrangeiro para o Vasco da Gama. E hoje a gente vai explicar aqui que é muito mais de 400 milhões. Se trata da estabilidade financeira do Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes, a gente vai falar um pouco sobre a nossa base, o futebol profissional, a situação de reforços e também como anda a situação na justiça. Rapidamente, sobre o nosso sub-20, as nossas categorias de base. Os meninos ontem nos encheram de orgulho. O Vasco venceu o São Raimundo 3-1, dominou a partida, resolveu a parada no primeiro tempo. E olha, tem garoto aí que vai vir para o time profissional do Vasco e a gente vai ver despontar, não é no cenário brasileiro não, no cenário mundial. Esse Andrei Santos, que belo jogador. O Vasco venceu por 3-1, faz o jogo de volta aí no Nivaldo Pereira no domingo contra o São Raimundo, mas praticamente já encaminhou a sua classificação. Com relação à equipe profissional, Marcelo Cabo treinando bastante ali a parte defensiva, perfeito, praticamente definida a equipe a qual vai enfrentar o Madureira. O Vasco aí deve jogar com o Vanderlei, na lateral direita Léo Matos, lateral esquerdo Zeca, dupla de zaga ali Hernando e Castan, tem que entrosar mesmo. Meio campo do Vasco, ele achou aí, Marcelo Cabo, um meio campo aí essencial, ideal, que é o Matias Galarzo, Andrei e também o nosso Marquinho Gabriel, Morato, Peck e Cano. Essa é a equipe do Vasco. Ontem o Thales voltou aí a treinar fisicamente, assim como o Vinícius. Isso é muito bom aí. Perfeito. Situação de reforços, a gente aguarda aí o fechamento aí entre Vasco da Gama e Paysandu para o Nicolas vestir a camisa do Vasco. Muito bem encaminhada a negociação aí que o Vasco poderá parcelar 600 mil em 3 vezes. Bom jogador e a gente espera que se concretize o mais rápido possível. Situação na justiça, a gente depende disso para a gente ver o Vasco da Gama forte. Perfeito? Processo dos Templários concluído com o Dr. Camilo Rulieri, a gente aguarda aí o veredito dele. Processo do Levin e do Monteiro seguem firme e forte no STJ com recurso e no STF. Perfeito? Agora vamos falar aqui sobre a situação de investimento, a salvação financeira do Vasco da Gama. Meus amigos, o Vasco é um clube que parou no tempo. Hoje o Vasco tem um sistema, um regime aí presidencialista, totalmente amador. Não se faz mais futebol dessa forma, não se administra mais desta forma. A gente viu a torcida aí fazendo aí um movimento louvável que é o Pix. No entanto, o Vasco hoje é o único clube no Brasil que tem sustentabilidade e condições de trazer capital estrangeiro. Ontem a gente falou aqui sobre a Firma.
a empresa aí que foi responsável aí por capitalizar recursos, né? E que arrumou 2 cartas de intenções para o Vasco da Gama aí na casa de 400 milhões de euros, uma delas. Mas não se trata apenas de dinheiro, né? Se trata de instabilidade, né? A estabilidade é o essencial. E é o seguinte, gente, o Vasco, através dessa empresa aí, despertou interesse de grandes empresas aí multinacionais. Empresa de streaming, empresa aérea. O Vasco da Gama, no cenário internacional, é respeitado por conta da credibilidade dessa empresa que foi atrás do Levenciano. E eu queria falar uma coisa aqui sobre o futebol, certo? O dinheiro tá aí. É só eles chegarem lá pro Levenciano que o dinheiro está aí para ser injetado no clube de forma imediata para a gente salvar. Sobre o futebol, querem um Marcelo Vasco? Todo mundo quer. Um Vasco aí para brigar com o Flamengo, né? Um Vasco aí para ganhar Libertadores, um Vasco aí para disputar Mundial. E é o seguinte, se esses caras que estão aí estivessem a fim de ajudar o Vasco, hoje eles comemoram uma gestão frustrada aí, 100 dias de uma gestão que ajudou a derrubar o Vasco novamente para a segunda divisão. E eles poderiam procurar, né, alguns investidores para poder montar um time legal. O Levin tem à disposição Pini Zahavi, um israelense que foi responsável por levar o Neymar lá para o PSG. O holandês Mini Raiola, que é o agente do Ibrahimovic. Sirdorf, Francisco Lopes, eu falei 4 aqui, galera. Entenda uma coisa, o Vasco vai ter um time foda. O Vasco vai ter um patrocínio master que nunca se viu nesse país, que vai ser reverência para o futebol sul-americano. O Vasco vai estar no topo do mundo. E não me interessa o que os opositores dizem. Me interessa aquilo que eu vi, aquilo que eu presenciei quando eu fui lá no Leve, com os contratos tudo assinado, com recurso de sheiks árabes, investidores chineses, para colocar no Vasco da Gama. É isso que interessa. E tá tudo aí de presente para vocês. E esses caras simplesmente recusando. É lamentável, é degradante. Saída pro Vasco, profissionalizar, se tornar um clube empresa, para definitivamente a gente ver o Vasco da Gama aí nas cabeças. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!